A gente tem 39 milhões de pessoas no formal e 32 milhões de pessoas no informal. Conforme as pessoas vão saindo daqui do formal e indo para cá, a gente deixa de ter uma série de arrecadação de impostos, né, de alimentar a máquina pública por conta das pessoas saindo para cá, pagando menos imposto, pagando menos INSS, imposto de renda, enfim, né, direto da fonte e tudo mais, indo para cá. E aí, como é que eu vejo que o governo muitas das vezes tenta compensar essa perda de arrecadação? Vamos penalizar ainda mais o cara que está no emprego formal. Ou seja, você reforça esse ciclo, você reforça esse movimento do cara que está aqui de sair, você só acelera. Então parece que o Brasil, a gente está criando um case de último que sair apaga a luz. Se você está no mercado de trabalho formal e as pessoas estão saindo, toda essa perda de arrecadação do governo, ela vai ter que ser compensada de algum modo, porque o Brasil não está cortando gasto, né? O Brasil não é um país que nos últimos anos tem se mostrado muito responsável do ponto de vista fiscal. Então ele tem que pagar a conta. De que jeito? Meu amigo, quem que sobrou aí no mercado de trabalho formal vai pagar. Não sei qual que é a sua visão sobre isso, se é isso que está acontecendo, se você enxerga, não. É um pouco mais, é um pouco menos? Como é que é a sua visão sobre isso? Acho que é até mais que isso. Assim, a gente tem essa opção de segregar entre gregos e troianos dentro do Brasil e para tudo. É na energia elétrica, é no imposto de renda, é no mercado de trabalho, e sempre quem fica e quem tem menos opção paga essa conta. Né? Então, isso está se tornando cada vez uma opção do governo em garantir a sua arrecadação. Né? O Brasil tem um modelo de arrecadação que ele opta pelos instrumentos mais cruéis, vamos falar assim, para garantir a sua facilidade do trabalho da Receita. Assim, eu vou tributar o consumo muito, porque é fácil tributar a venda e tal, porque não gera tanto mal-estar, o cara não faz essa conta, tem todos fatores ali até psicológicos, né, que você pode explicar essa decisão. Ele tributa a folha, né, porque é fácil, e aí ele se omite de tributar, por exemplo, ter um imposto de renda mais progressivo, porque é mais custoso, dá mais trabalho, você tem um combate à corrupção, tem vários custos maiores e tem um custo reputacional. Ele vai ter que tocar no bolso de pessoas que têm mais voz ou conseguem se articular melhor para ir reclamar. Né? Então a gente optou por tributar esse grupo. Quem consegue migrar, seja por mais conhecimento ou por outras oportunidades, migra, e aí o peso desse Estado super inchado, que gasta sempre mais, né? A única certeza que a gente tem é que no ano seguinte o governo gasta mais, você pode ter dúvida de tudo, menos disso. Isso é fácil de você apostar. Né? Então, isso não tem uma variabilidade. Então, essa conta vai ficando cada vez mais pesada. O problema é que essa conta está ficando tão pesada que está sufocando toda a nossa capacidade de crescimento. Né? E aí um dado que eu sempre gosto de relembrar as pessoas, porque hoje partidarizou, não é nem politizou, a gente partidarizou discussões de estatísticas econômicas. Né? Então antes o pobre não comia PIB, agora ele come PIB porque a gente cresce PIB. Só que na hora que você olha PIB per capita, né, a variável que a gente mede de desenvolvimento ou qualidade de vida, pode ter todas as críticas, mas é a variável que a gente usa, em PIB per capita por dólar, a gente está constante há 20 anos. Entendeu? A gente não consegue sair ali de 8.800, 9 mil dólares. Então a gente nunca passou essa linha dos 10 mil dólares, a gente não consegue passar. Então pode crescer PIB agregado, etc. Mas todo esse custo de transação sufoca ao ponto que a gente não consegue gerar prosperidade. A gente cresce um bolo, mas prosperidade não chega na população. E isso some nesses custos de transação que a gente está tendo. Não, legal. Sabe um ponto que, antes da gente voltar para essa lance dos programas sociais e tudo mais, como isso afeta a empregabilidade, tem um ponto muito importante que é com relação à CLT, que eu tinha até anotado aqui, eu esqueci de perguntar no nosso ponto. Porque a CLT é algo que é bem polêmico. Por quê? Porque de um lado você tem várias pessoas que, cara, celebram a CLT e falam assim, ó, tá vendo? Aqui no Brasil a gente tem a CLT, esse tipo de demissão em massa que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, layoffs, né, gigantes e tudo mais. É muito difícil de ocorrer no Brasil porque a CLT, ela protege o trabalhador. Então é um avanço com relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, né, que você não tem essa proteção forte por empregado. E do outro lado você tem pessoas que têm essa visão de que, cara, a CLT ela protege tanto o trabalhador que isso no final das contas atrapalha a vida dele, porque fica mais difícil dele encontrar um trabalho, encarece o custo do empregador, gera menos emprego. Então eu queria que você trouxesse uma visão sobre isso especificamente, ô Felipe, na sua visão, né? A CLT, no final das contas, ela tem um saldo positivo para a economia brasileira, para os trabalhadores, ou ela é um saldo mais para neutro, um negativo? Lógico, lembrando que, né, a gente não tem a pretensão de que você
discorra um paper aqui sobre o assunto, né? Se você puder, inclusive, dar a sua opinião se o problema é a CLT ou é esta CLT. Legal. Porque a gente está falando de um conjunto de regras que em não muito tempo completará 100 anos. Assim, tem o risco de ser cancelado, né? Por falar isso, porque você fala que você critica a CLT, que as pessoas tentam levar que você é contra o ser humano, né? E a vida e tal. Mas assim, uma coisa é, o conjunto de regras de proteção ao ser humano que a CLT traz, eu acho super positivo. Porque ele ressalta o modelo de vida e a lógica de sociedade ocidental, que é um ponto que eu super ressalto hoje, que a gente corre risco de perder, de estar vendo o começo do fim, né, dessa hegemonia de cultura ocidental, né? Então, respeito à vida, você ter jornada de trabalho bem regulamentada, direito a descanso remunerado, a grávida poder ter licença, proteger crianças, né, de trabalho infantil, isso tudo está no arcabouço constitucional que envolve a parte trabalhista, né, e que está lá no meio da CLT. O que é extremamente negativo é o custo que a gente colocou na CLT. Então, assim, garantir direitos ao ser humano e você ter uma sociedade legal não é negativo, é super positivo. O que é muito negativo é você colocar um custo que sufoca esse ser humano. Então, você dá um suposto benefício do lado, né, e fala assim, não, você vai ter férias remuneradas. Só que para isso eu vou tirar 2/3 do que você ganha e jogar para a atmosfera, né, para dentro do bolo de déficit público. Me soa meio caro você justificar que você está protegendo a minha vida por isso. E lembrando que assim, a nossa Constituição, mesmo que não existisse a CLT, né, a lei específica da CLT, você tem um capítulo na Constituição que ela já tem parâmetros de trabalho, do mercado de trabalho, que são garantidos pela Constituição e que isso não pode ser mexido a não ser que reveja a Constituição. Então, ainda que você não tivesse várias coisas que entram na CLT, aposentadoria, INSS, FGTS, etc. e tal, a proteção à vida, que acho que é o ponto central e positivo da nossa lei trabalhista, está garantido na Constituição, com lei trabalhista ou não. E é isso que a gente tem que ter, porque isso é incabível no Ocidente, né? Lembrando que no Oriente, nada disso que a gente acha normal é válido, né? Lá, atravessou a linha ali do meio do planeta para frente, você vai achar numa mão os países que têm uma lógica de funcionamento semelhante com a nossa. Né? Dali para frente pode valer tudo. Né? Então, acho que as pessoas estão dicotomizando muito essa discussão, e acho que tem que separar isso. O custo da CLT é totalmente negativo, mas algumas coisas dela que protegem a vida são positivas e isso não tem como mudar, com ou sem CLT. Então, acho que está na hora da gente rever a CLT, acho que está para acabar esse custo, porque é incabível você cobrar 50%, ali, 60% do salário bruto em custo de transação e ainda tributar 27,5%, né, do cara que recebe, ou a partir de 15%, né, do cara que recebe. Esse custo é muito grande, então isso que não cabe mais. Legal. Você trouxe o comparativo com os Estados Unidos, né? Vamos lembrar ali na pandemia, o que aconteceu com a taxa de desemprego nos Estados Unidos? Disparou. E na velocidade que disparou, ela voltou. Ela normalizou. Né? E a economia está lá em pleno emprego, enfim. Né? Por quê? Porque a relação ali tem essa liberalidade, né? Entre as partes poderem ajustar as coisas mais rapidamente. E aqui o empregador ele começa a fazer conta. Ele fala, na hora de demitir, aquele receio vai custar pra caramba, segura o máximo que puder. Mas na hora de contratar, ele já fica pensando quando ele tiver que demitir. Então ele segura a contratação. E essa é uma disfuncionalidade, né? Assim, toda vez que você tem uma variável de fundamento econômico, desemprego, o que você espera? A economia ficou pior, natural que se aumente o desemprego. A economia melhorou, natural que diminua o desemprego. É isso que você espera por lógica simples, não precisa ser economista para isso. No Brasil, essa lógica simples não é tão fácil de ser vista. Isso é uma disfuncionalidade, quer dizer que a gente não está funcionando, o organismo não funciona tão perfeito assim, tem algo de errado ali.